Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12 e no versículo de número 16. Evangelho de Lucas 12, 16, esse é o texto que nós vamos estudar hoje. Na verdade, eu quero estudar esse texto aqui comparando com o outro de Gênesis, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ler esse aqui primeiro. Lucas capítulo 12 e versículo de número 16. Hoje a gente vai fazer um comparativo aqui entre esses dois personagens bíblicos, né? Um dessa parábola que Jesus conta e o outro que é o Abraão, né? Bom, vamos à leitura, Lucas 12, 16, a Bíblia diz assim, ó, e Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha só, mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? 21. Assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Olha que coisa séria isso aqui. Jesus está dizendo, olha, o caso daquele homem não era um caso isolado, não. Ele diz, do mesmo jeito que aconteceu com aquele homem, assim vai acontecer com todo aquele que só se preocupa em juntar tesouros para si, mas que não é rico para com Deus. Eu gostaria, como eu disse, de comparar esse texto com o de Gênesis, por coincidência, capítulo 12 também. Gênesis 12 e agora versículo 1. Acharam aí? Gênesis 12, 1. Diz assim, ó, o Senhor disse, eu vou ler Abraão, tá? Só para ficar fácil. O Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Olha só, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Diga a glória a Deus. Meu irmão, como eu disse, eu li esses dois textos para a gente comparar os dois personagens, aquele da parábola que Jesus contou, o homem rico lá, e o Abraão. Perceba o seguinte, os dois foram abençoados. Amém. Um foi abençoado com uma grande colheita, né? Uma colheita tão grande que ele nunca havia experimentado aquilo ainda. Tanto é que os seus celeiros sequer comportavam, né? a colheita. E aí, quando ele é abençoado, perceba que ele não sabe nem o que fazer com a bênção. Porque ele mesmo vai se questionar e vai dizer assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho lugar para colocar, né, toda essa abundância, eu não tenho lugar para armazenar tudo isso. E aí daqui a pouco ele mesmo responde, ele diz assim, já sei, vou derrubar os meus celeiros que eu tenho atualmente, vou construir celeiros ainda maiores, que vão comportar toda essa abundância, toda essa bênção que Deus me deu, você está entendendo? Da colheita, para armazenar tudo ali, todos os meus bens, e aí depois eu vou dizer à minha alma, olha, agora você está tranquilo, agora não precisa nem mais trabalhar, não é isso? Né?
come, bebe, folga, descansa, aproveita a vida, que aquilo que está tudo guardado, armazenado, isso aí vai durar muitos anos ainda. E aí a Bíblia vai dizer que o próprio Deus vai dizer para ele: louco, esta noite lhe pedirão a tua alma. Do que o Senhor está falando? Né? Você vai morrer, não é isso? Dessa noite você não passa, você vai morrer. E aí? E tudo isso que você tem guardado, para quem será? E aí, como eu chamava a atenção antes, Jesus vai dizer, assim, do mesmo jeito que aconteceu com ele, assim é para aquela pessoa que junta tesouros para si, só pensa em si, no egoísmo, né, e não é rico para com Deus. Então aquele homem foi abençoado e não sabia, como eu dizia, sequer o que fazer com a bênção. E na hora que ele toma uma decisão, ele toma uma decisão errada, no sentido de tudo é meu, tudo é para mim. Porque olha só, se não cabiam nos celeiros dele, o que ele poderia fazer? Não, vou encher os meus celeiros, o que não couber mais, agora deixa eu fazer o quê? Deixa eu abençoar outros. Não é verdade? Deixa eu abençoar outros, porque os meus celeiros já estão cheios, já não comportam mais nada. Mas ele diz, não posso perder nada. Tudo é para mim. E aí você perceba que é justamente essa atitude que faz com que a pessoa ela não seja rica para com Deus. Porque o que é ser rico para com Deus? É quando a gente entende o propósito da bênção de Deus. Meu irmão, ao longo de toda a Bíblia, a palavra de Deus deixa claro que nós somos abençoados para abençoar. Que a bênção de Deus, ela nos alcança para nós, e aí já vamos chegar nesse ponto, para nós nos tornarmos uma bênção na vida dos outros. A Bíblia, por exemplo, vai dizer que nós fomos alcançados, entenda, alcançados por salvo, amém? Que nós fomos alcançados para quê? A Bíblia diz, para alcançar. Então, qual o propósito de nós termos sido salvos? Para a gente morar no céu. Não. Nós fomos salvos para nós levarmos salvação na vida de tantos outros. A Bíblia vai dizer, de graça vocês receberam, o que tem que fazer? De graça vocês devem dar. O que a Bíblia vai dizer? Com a consolação que nós somos consolados, nós também podemos consolar. Então eu enfrentei uma luta, um problema, busquei a Deus, Deus trouxe o consolo, o milagre, para aquilo acabar em mim, para o meu celeiro ficar cheio? Não, para que aquela bênção que foi colocada sobre a minha vida, eu possa me tornar bênção na vida de alguém. Você está entendendo? É essa mentalidade que a palavra de Deus, como eu dizia, ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos. É aquela mentalidade que nós não somos donos de nada, que nós somos mordomos das coisas. Que nós administramos aquilo que na verdade pertence ao Senhor. Mas quando não entendemos isso, sabe, a nossa mentalidade ela vai na contramão daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, então é que nós nos tornamos pobres para com Deus. E aí ficamos interessados só em guardar tesouros, mas não transbordamos isso na vida de ninguém. Agora você perceba que esse homem da parábola que Jesus conta, né, além dele não transbordar isso na vida de ninguém, nem ele não desfrutou. Porque é exatamente isso que acontece quando a gente tem aquela mentalidade, me perdoa a expressão, mas aquela mentalidade sanguessuga. Que tudo é para nós, tudo é para nós, tudo é para nós, né? E não tem aquela mentalidade doadora, aquela mentalidade de transbordar, como eu dizia, na vida de outras pessoas. Aí, por outro lado, a gente tem o relato aqui de Gênesis 12, que Deus está falando a respeito do Abraão e Deus vai dizer, eu te abençoarei. Amém. Eu vou colocar a minha bênção sobre a tua vida. O primeiro também foi abençoado. O Abraão também será abençoado. Entenda que Deus conhecendo o Abraão, e não só conhecendo o Abraão, mas Deus conhecendo o amanhã, vai falar o que Abraão vai fazer com aquilo. Qual vai ser a atitude do Abraão com aquilo ali? E Deus vai dizer, seja, já que eu te abençoei, seja uma
bênção. Ou como diz a corrigida, uma tradução mais tradicional, né, e acaba sendo mais conhecida até, se tu uma bênção. O Abraão, eu coloquei a bênção na sua vida, agora seja você essa bênção na vida de muitos. E a Bíblia vai terminar, né, o versículo 3, dizendo, em você serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo, Abraão, que eu coloquei sobre a tua vida, vai transbordar de uma tal maneira que vai alcançar todas as famílias da terra. Entenda só, a plenitude disso aqui que Deus está falando, ela se cumpre em Jesus, descendente de Abraão, né? Mas não só isso, repito, a plenitude faz menção a Cristo, mas não é só isso, como eu vou deixar para falar mais para frente sobre isso, se der tempo, né? Mas só para não perder o raciocínio aqui do que eu estou falando. Então, meu irmão, eu e você também precisamos entender essa verdade. Vamos lembrar que na quarta-feira passada, eu pregava aqui sobre nós sermos abençoadores, como eu dizia, né? Que a Bíblia vai dizer, quando entrar numa casa, diga, paz seja nesta casa, paz seja, né, com vocês aqui da casa. E aí a Bíblia vai dizer que se as pessoas receberem a paz, então ela desce e vem sobre aquele lugar. Se as pessoas não receberem a paz, não forem dignas de paz, então a Bíblia, ou não amarem a paz, né, como diz a tradução que a gente estava vendo semana passada, então aquela paz faz o quê? Volta para aquele que a ministrou. Então eu dizia que quando nós abençoamos, nós nunca saímos perdendo. Porque quando eu abençoo alguém, se aquela pessoa recebe a bênção, então ela é abençoada e eu sou abençoado. Acabamos de ver. Quem te abençoar, será abençoado. Quem te amaldiçoar, será amaldiçoado, né? Então aquela pessoa é abençoada, eu também sou. Se eu abençoo alguém, aquela pessoa não recebe a bênção que eu dou, então, né, pior para ela. Ela não vai receber, mas aquilo que eu ministrei sobre a vida dela, disse Jesus que aquilo vai voltar, então para a minha vida. Então eu nunca saio perdendo em abençoar. Agora, o que eu quero lhe chamar a atenção aqui, eu penso que é algo mais, que é até um passo à frente. Porque às vezes a nossa mentalidade é mais ou menos assim, como se a gente fosse um terceiro de fora, né? Então é mais ou menos assim, Deus abençoa isso aqui, não é isso? Deus abençoa meu filho, Deus abençoa meu casamento, Deus abençoa minha vida financeira, Deus abençoa meu trabalho, de uma tal forma que se essas coisas não estão sendo abençoadas, eu digo, fazer o que? Deus não quis abençoar. Mas aqui, Deus, ele joga uma responsabilidade muito grande sobre Abraão. E eu penso que não é só sobre ele, mas sobre cada um de nós, que vai dizer, seja você a bênção. Amém. Sabe aquela bênção que você quer para a tua casa, que você quer para o teu lar, né, que você quer para o teu trabalho, que você quer para a tua vida financeira, que você quer para qualquer outra área da sua vida? Deus está dizendo, seja você essa bênção. Porque, repito, às vezes a mentalidade que nós temos é errada, porque nos falta essa mentalidade de mordomia, que nós somos mordomos, ou como a Bíblia vai dizer, que nós somos despenseiros das bênçãos de Deus. Nos falta essa mentalidade de nós sermos a bênção. Aí a pessoa, ela quer casar, né? E a pessoa, ela fica preocupada da seguinte maneira, será que eu vou encontrar a pessoa certa? Não é assim? Não é essa a preocupação? Será que eu vou encontrar a pessoa certa? E ela ora, Deus, me ajuda a encontrar a pessoa certa para eu casar. Mas, na maioria das vezes, a pessoa não faz nenhum esforço para ser a pessoa certa. Você está entendendo? Ela quer que o outro seja a pessoa certa para casar comigo e me fazer feliz. Mas às vezes eu não me preocupo. Não, eu tenho que ser uma bênção, eu tenho que ser a bênção do meu casamento. Então, eu é que tenho que ser a pessoa certa. Eu é que tenho que ser a bênção do meu casamento. Você está entendendo?
Às vezes oramos pelos nossos filhos, Deus abençoa os nossos filhos, mas aí vem a pergunta, nós somos uma bênção como pais? Ou, pegando o gancho da mensagem de quarta-feira passada, ou será que nós somos uma maldição? Você está entendendo em nome de Jesus? E às vezes a nossa preocupação, então, está mais em ter a bênção do que eu ser a bênção. Mas a minha preocupação precisa ser, se é que eu posso chamar de preocupação, né? Eu vou chamar assim, o meu empenho precisa ser em eu ser a bênção. Eu sei que eu já contei essa história umas 257 vezes, mas vai lá, vou contar mais uma vez. Um belo dia, estou eu na igreja, final de um culto, vem um irmão com a carteira profissional na mão, aquela azulzinha, né? Eu não lembro se na época ainda era verde ou já era da azulzinha, né? Mas veio lá com a carteira profissional na mão e disse assim, pastor, eu vim aqui para o senhor orar pela minha vida profissional. Porque, pastor, eu não tenho sorte, pastor. Olha, eu só pego patrão ruim, pastor. Não, é um negócio impressionante. Olha só, ele pegou a carteira, abriu. Olha só, pastor, olha aqui a minha carteira. Ó, esse aqui foi mandado embora, não passei nem da experiência. Esse aqui eu trabalhei 4 meses. Esse foi meu recorde, ó, 6 meses, esse aqui foi o que eu mais fiquei. O outro aqui também, na experiência, foi mandado embora. E assim foi, não foi passando, né? Aí, pastor, e pensa, eu só pego uns patrão ruim, pastor. Não, pastor, não tenho sorte para isso aí, não, ora por mim para Deus abençoar a minha vida profissional. Aí eu peguei a carteira profissional assim na mão dele, eu fiquei assim. Sabe quando você fala assim, eu falo, você fala? Né? E eu estava assim, pensando com Deus, né? Tipo assim, Senhor, será que eu oro, o Senhor fala ou quer que eu mesmo fale? Né? E aí, assim, eu lembrei que eu sou pastor, que eu tenho que falar, né? A verdade, assim. Eu falei assim, vem cá, irmão, eu vou orar. Eu falei, mas vem cá, antes de eu orar, deixa eu te fazer uma pergunta. Já que você me mostrou aqui, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, tal. Olha só, será que todos esses patrões aqui, eles eram ruins? Ou será que você que era o funcionário ruim? Ele arregalou o olho para mim, assim, né? Eu falei, deixa eu te explicar, sabe por quê? Porque tem patrão bom para funcionário ruim? Eu falei, não tem. Então será, eu vou orar, mas pensa comigo, será que o problema não está contigo? E aí aquele irmão, com toda a sinceridade dele, olhou para mim e falou assim, pastor, o senhor sabe que eu nunca pensei nisso? É aquele momento que dá vontade de responder assim, né? Eu percebi, né? Mas como eu já tinha batido, falei, agora eu vou soprar, né? Já bati bastante, né? Eu falei, então, irmão, mas pensa nisso com carinho, tá? Vamos orar, mas pensa nisso aí que eu te falei, né? E aí fiz a oração apresentando a carteira profissional dele a Deus. Meu irmão, você não acredita que Deus fez um milagre? Amém? Né? No outro emprego que ele ficou ali, não lembro se ficou 2 ou 3 anos, uma coisa assim, mas ficou um período assim, né, grande nesse trabalho. E o problema estava onde? Você está entendendo? Mas eu quero, Deus, manda a bênção lá no meu trabalho. Deus, manda a bênção para que eu pegue um patrão assim bonzinho, Deus. Mas não tem patrão bom para funcionário ruim, sabe por quê? Porque o funcionário ruim, ele chega atrasado. O que o patrão vai ter que fazer? Vai chamar atenção, dar uma bronca, dar uma advertência, sim ou não? Aí sabe o que ele faz? Ó, mas brincadeira, tá pegando meu pé, só porque eu cheguei meia hora atrasado. Verdade ou não é? Aí ele trabalha com dedicação? Não, fica só enrolando. É insubordinado. Você está entendendo? E assim por diante. Vai ter patrão bom? Não tem, meu irmão. Não tem. Então, olha só, sabe, a minha preocupação
Não tem que ser assim. Deus prepara um patrão bem bonzinho para eu trabalhar. Deus abre uma porta de emprego que aquilo lá vai me abençoar, que eu vou receber um saláriozão, que eu não preciso fazer nada. Não, eu deveria orar e dizer, Deus, me dirige para um lugar onde eu serei útil, onde eu serei bênção, onde eu vou abençoar essa empresa, onde eu vou ajudar eles a crescerem. Você está entendendo em nome de Jesus? Então, meu irmão, o problema é a mentalidade errada que faz com que, como Jesus disse, nós venhamos ser pobres para com Deus. Esse é o grande problema. E por que pobre para com Deus? Porque quando eu sou egoísta, mesquinho, só quero para mim, isso me faz pobre para com Deus. Mas quando eu tenho essa mentalidade doadora, isso me faz rico para com Deus, porque essa é a mentalidade da palavra de Deus. Porque assim é Deus. Amém? Então, é essa preocupação que nós temos que ter. Aí, por extensão, gente, por favor, eu não quero generalizar, e eu sei que toda regra tem exceção, tá bom? Mas assim, vamos lá. Tem mãe boa para filho ruim? Para filho ruim fica forte demais, né? Então vou trocar aqui. Para filho desobediente, tem mãe boa? Não. A mãe vai ter que ser o quê? Braba, né? Vai ter que dar bronca o tempo todo, vai ter que pegar no pé. Ai, minha mãe tá pegando no meu pé. Ué, mas se você fizesse o que é certo, ela pegaria no teu pé? Você tá entendendo? Não é verdade? Não, Deus, me dá uma mãe mais boazinha. Meu irmão, a nossa preocupação deveria ser, Deus, me ensina, me ajuda a ser um filho melhor. Aí vamos lá, repito que eu sei que tem exceção à regra, tá? Mas tem marido bom para esposa ruim? Tem esposa boa para marido ruim? Você está entendendo? Mas às vezes a gente quer a bênção. Não, Deus abençoa aqui o meu casamento, abençoa a minha casa. Não, Deus, vem sobre mim para que eu seja uma bênção, para que em mim sejam benditas. Se eu não puder fazer com que todas as famílias da terra sejam benditas, como Abraão, que eu pelo menos faça com que a minha seja bendita. Para que eu, pelo menos, que a minha família seja uma bênção, porque eu vou ser a bênção do meu lar, porque eu vou ser a bênção da minha casa. Sabe aquela transformação que você quer que a tua família receba? Seja você essa transformação. Mas às vezes nós não queremos nos deixar transformar, mas queremos que a nossa família seja transformada. Então nós não queremos ser a bênção da nossa casa. Nós queremos que simplesmente Deus envie uma bênção lá. Eu quero ter a bênção, mas eu não quero ser a bênção. E nós precisamos então entender, meu irmão, que essa é a diferença. Aquele homem que só queria ter a bênção, ficou sem ela. Porque guardou tudo para si, mas não desfrutou de nada, não foi isso? Mas o Abraão, meu irmão, que vai transbordar isso na vida de outras pessoas, que ele vai ser a bênção, e porque ele vai ser uma bênção, ele vai abençoar muita gente, ele vai abençoar todas as famílias da terra. Como eu falava há pouco, isso que Deus fala se cumpre em Cristo Jesus, na sua plenitude, num aspecto até espiritual. Mas não é só isso. Sabe por quê? A maioria das sociedades hoje, a grande maioria, a sociedade é firmada, aquela cultura é firmada pela cultura judaica cristã. E é justamente essa cultura que é da grande maioria dos países hoje, né, baseado nessa cultura judaica cristã, que vem da onde, gente? Lá de Abraão e da sua descendência. É justamente essa cultura que hoje fazem tanta força para destruir a cultura judaico-cristã, e isso não é imaginação, isso declaradamente eles tentam destruir a cultura judaica-cristã. Mas nós só não vivemos a barbárie hoje, a selvageria hoje, por causa da cultura judaica cristã.
Independente se a pessoa é um cristão ou não. Independente se a pessoa confessa a fé cristã. A nossa cultura como país, como sociedade, está baseada na cultura judaica cristã. E é isso que abençoa todas as famílias da terra. Para quem sabe fazer você entender o que é que eu quero dizer com isso, né? Como a cultura judaico-cristã está enraizada na nossa cultura, a questão do casamento. Por que as pessoas hoje se casam? Claro, há todo um lobby para dizer que casamento não presta e assim por diante. Mas por que as pessoas se casam hoje? Por causa da cultura judaica cristã. Ah, pastor, mas tem muita gente que não respeita o casamento, que é casado e tem 3, 4 amantes, né? Por que na nossa sociedade existe quase enrolou tudo, monogamia? Esse é um trava-língua, né? Por quê? Por causa da cultura judaico-cristã. Ah, mas tem gente que adultera, por exemplo. Pois é, mas até a pessoa que adultera, ela sabe que aquilo é errado. Tanto é que faz escondido. A sociedade como um todo, por toda a luta, por mais que com todos os ataques que recebam, né? Mas a sociedade, de uma forma geral, continua olhando o casamento dessa forma, continua respeitando a monogamia, quase não saiu de novo. Por causa do quê? Da cultura judaico-cristã. Você está entendendo? Você sabe por que quando uma criança nasce, por exemplo, com algum tipo de deficiência, ela não é jogada fora ou ela não é morta, né? Ou deixada num bosque, como muitas culturas faziam, jogada de cima de uma montanha, assim por diante? Sabe por quê? Por causa da cultura judaica cristã. Por causa disso. Porque outros povos que não viviam isso, aqueles bebês eram descartados, eram jogados fora. Aí hoje pela manhã uma irmã falou assim: ai pastor, eu até fiquei sabendo de um caso e tal, de um pai que abandonou o filho porque o filho nasceu com uma deficiência no pé. Aí quando ela contou isso, um monte de gente disse: ai, que absurdo e tal. Eu falei assim, ó, esse é o ponto que a senhora está me falando, é a prova do meu posicionamento. Eu falei, sabe por que todo mundo se revoltou quando a senhora contou isso? Porque nós vivemos numa sociedade judaica cristã. Porque se nós vivêssemos em outra sociedade, alguém acharia absurdo? Todo mundo ia achar a coisa mais normal. Ele só abandonou? Ah, não, se fosse eu tinha matado. Você está entendendo? Então você perceba, por que uma pessoa idosa hoje, ela não é mais descartada à própria sorte? E viria, obviamente, a morrer a partir do momento que aquele idoso já não pudesse mais contribuir para a sociedade, né, ou para a sua tribo, ou para o seu núcleo ali. Por que ela não é mais descartada? Por causa da cultura judaico-cristã. Gente, é isso que eles estão tentando destruir. Mas se eles conseguirem destruir isso, a gente volta à barbárie. A gente vai começar a achar isso uma coisa normal. Mas por que a sociedade se revolta? Seja cristão, seja não cristão, seja ateu, seja quem for. Porque nós vivemos numa sociedade, você está entendendo? Judaica cristã. E aí, diante disso, você olha para um texto desse, Deus dizendo, em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você consegue entender como Abraão e a sua descendência vão ser uma bênção para todas as famílias da terra? Porque se não fosse a cultura judaica cristã, meu irmão, a gente não tinha noção de casamento, a gente não tinha noção de cuidar dos filhos, nada, seria barbárie, seria os povos selvagens como eram antes. Amém? Então, nós precisamos, né, colocar no nosso coração, eu tenho que ser essa bênção. Eu não quero só que Deus mande uma bênção lá para minha casa. Que bênção. Não, eu tenho que ser essa bênção, porque é possível que em mim seja bendito, talvez, se não todas as famílias da terra, porque eu não tenho esse leque todo de influência, mas pelo menos todas as pessoas que estiverem debaixo do meu leque de influência, entende o que eu estou falando? Possam ser abençoadas também. Possam ser influenciadas. O Abraão, todo mundo conhece o Abraão, né?
Todas as sociedades, aí mais uma vez, judaicas cristãs, sabem quem é Abraão. Então, por causa disso, né, é abençoada todas as famílias da terra. Claro, o meu leque não vai chegar nem perto da do Abraão. Mas aquelas que eu puder abençoar, uma semana, acho que umas 2 semanas atrás, eu recebi uma mensagem de uma família, foi a irmã que mandou a mensagem, mas em nome até do casal, agradecendo, e até apagou ali do WhatsApp, mas ela mandou mensagem. Por favor, me entenda a minha colocação, não entendo errado o que eu quero dizer aqui. Mas ela dizia, pastor, eu cuidei desse casal, eles não tinham filhos ainda, mas eu os pastoreei há mais de 10 anos atrás. Ela mandou essa mensagem há 2 semanas atrás. Ela disse assim, pastor, olha, eu queria agradecer e tal, porque o senhor não sabe como o senhor nos ajudou. O meu marido, antes da gente ter filhos, ele sempre dizia, e até hoje ele fala, eu quero ser pai assim, um pai igual o pastor Luciano. E gente, olha só, aqueles irmãos nem na Igreja da Graça não estão. Já tiveram vários pastores, inclusive de outros ministérios, mas ela disse, meu marido sempre fala isso, eu quero ser um pai igual o pastor Luciano foi. Meu irmão, eu nunca imaginei isso, eu não fazia nem ideia disso. E ela mandou mensagem, depois até mandou uma mensagem, mandou o texto todo, depois mandou uma segunda embaixo, eu dei risada. Ela falou assim, pastor, a gente só dá valor quando perde. Né? Porque, meu irmão, enquanto eu estava nessa igreja, né, eu não fazia a mínima ideia. E assim, a forma deles agirem até não me demonstrava assim que eu pudesse servir como influência. E eu não estou, por favor, entenda a minha colocação, eu não estou dizendo assim que eu sou um excelente pai. Não, meu irmão, você não sabe a luta, dificuldade que eu tenho para tentar ser essa bênção na minha casa. Amém? Não estou dizendo que eu sou modelo, modelo é Cristo. Eu faço de tudo para tentar ser exemplo, mas modelo é Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes a gente não faz ideia como que aquilo que a gente vive na nossa casa acaba transbordando a vida de outras pessoas, que a gente não faz ideia. Esse casal não fazia ideia disso. Vim saber agora, mais de 10 anos depois. E aí eles tiveram uma filha e tal, deve ter agora uns 7, 8 anos, não sei bem, mas que acabou de alguma maneira influenciando até a educação dessa menina. Então, às vezes você não faz ideia como a sua vida, a sua família, quem sabe, influencia a sua vizinhança. Às vezes lá na casa do vizinho, começa a ter um arranca-rabo, alguém começa a falar mais alto, diz, fala baixo. A vizinha que a gente nunca ouviu briga das vizinhas, agora vamos ficar brigando? Não, vamos parar com isso, é verdade, né? Não teve influência? E às vezes você sequer faz ideia. Um amigo, um colega, alguém que talvez nunca falou para você, mas lá nos bastidores a pessoa às vezes fala com o marido, com a esposa, poxa vida, acho tão bacana a forma que o fulano e a esposa dele se tratam. Você está entendendo? Não serviu como uma influência? Não está abençoando outras famílias? Mas para isso eu e você precisamos decidir, eu quero ser uma bênção. Porque a partir do momento que a gente fica, sabe, de fora, dizendo, Deus, vai lá, Deus, dá uma bênção lá. Vai lá, Deus, faz alguma coisa lá. E a partir do momento que não acontece nada, a gente diz, orando eu tô, né? Mas Deus não quer abençoar, fazer o quê? Não é mais ou menos isso? Não, meu irmão, eu tenho que ser essa bênção. Porque guarda uma coisa no teu coração, se eu não faço parte da solução, eu faço parte do problema. Amém? Se eu não faço parte da solução, eu estou fazendo parte do problema. Pastor, meu casamento não anda bem. Tá, e o que você tem feito para o teu casamento melhorar? Nada, pastor. Então você faz parte do problema. Sim ou não? Pastor, lá minha vizinhança, pastor, olha, é terrível o lugar lá onde eu moro. O que você tem feito para melhorar? Nada, pastor. Então você faz parte do problema. Você está entendendo? Porque qual que é o problema daquilo não mudar? Porque ninguém faz nada. E você também não está fazendo nada. Você faz parte do problema.
que eu e você possamos, diferente daquele homem da parábola que Jesus contou, dizer, não, dá a bênção para cá, eu quero ter a bênção, derruba o celeiro, põe um maior aí, porque eu não vou dividir nada com ninguém. Meu irmão, nós vamos acabar sem desfrutar daquilo e sem ser bênção da vida de ninguém. Mas Abraão também foi abençoado, mas decidiu transbordar isso. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Repito isso, se talvez você, talvez eu, se a gente não consiga, sabe, da nossa maneira de viver, influenciar todas as famílias da terra, se quem sabe com a nossa maneira de viver nós não vemos conseguir influenciar a nossa vizinhança, se quem sabe a gente não conseguir influenciar a nossa parentela, mas que pelo menos a gente consiga fazer em uma casa. Pelo menos na nossa. Amém, igreja? Que pelo menos na nossa, porque nós decidimos ser uma bênção, que possa ser registrado a nosso respeito. Em mim foi bendito uma única família da terra, a minha. Amém. Que pelo menos isso a gente consiga. Mas isso só vai ser possível se você decidirmos, eu serei uma bênção. Eu não quero só que Deus abençoe a minha casa, o meu lar. Eu quero ser a bênção da minha casa, eu quero ser a bênção do meu casamento, eu quero ser a bênção do meu trabalho, eu quero ser a bênção da minha vizinhança, eu quero ser a bênção da minha igreja, eu quero ser a bênção da minha cidade, por que não dizer eu quero ser a bênção do meu país? Amém? Que em nome de Jesus Cristo a gente entenda a mentalidade bíblica, a mentalidade de Deus e possamos corresponder sendo uma bênção. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.